Amados, que bênção, que bom estarmos aqui. Sinto que falta muita gente, né? Alguns viajaram, famílias viajaram hoje para o aniversário do interior. A gente pode notar que hoje, no dia do pastor, né? Faltam muitas ovelhas amadas. Mas também quero externar a alegria que tem nessa casa, nessa noite. Nosso amado pastor Cidral, que veio com sua esposa, seus 2 filhinhos. Atravessou a Macedônia, né? Veio para cá celebrar comigo. Feliz seu dia, pastor, em nome de Jesus. Também uma família de vizinhos nossos lá do condomínio. A minha futura síndica, a nossa Débora. Seu lindo esposo Luizinho. Luizinho foi meu chefe na Multicorda, me ensinou a operar a máquina RPR. Você nem sabe o que é isso, mas eu nem lembro mais como é aquele negócio. Mas um dia Luizinho na minha vida foi uma luz, né, para o sustento da minha família, me ensinando a operar aquela máquina na Multicordas. Vocês já vive nessa casa, né? Eu veio com sua filhinha que desceu passar a linha certamente. E essa casa é de vocês também. E a todos que estão nessa casa, nesse dia do pastor. O nosso tema hoje é Pentecoste. Pentecoste é um apontamento. Pentecoste é uma ordenança de Deus. É uma memória que precisa estar ativa em nossas vidas. A mensagem de hoje se trata de uma pregação, mas de um apontamento a um tempo que jamais deve e pode deixar de ser esquecido. Tabernáculo é uma data que lembra do fogo do Espírito Santo. E esse fogo, ele tem o poder. Alguém pode, por favor, ver o retorno aqui para mim? Ele tem o poder de... Não, o retorno aqui, a tela. Ele tem o poder de purificar. O fogo é o elemento mais poderoso da purificação. Filho, eu falei da tela. A tela. O fogo é o elemento mais poderoso para a purificação de qualquer coisa. Não existe nada que passe pelo fogo e que a sua forma de ser não seja transformada. Então o tabernáculo, ele também é muito isso. Ele é um templo de Deus, de purificação na vida da igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no de Atos, no capítulo número 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, por favor. Atos, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Para a nossa edificação. Quem encontrou, diga amém. Vou encontrar aqui também. Diz assim o texto: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia.
Amém? Então você nota que no contexto histórico, a palavra Pentecoste vem da palavra grega que é Pentecoste. E é um marco de celebração após os 50 dias da Páscoa. Porque Jesus, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele sobe aos céus e ele faz uma promessa aos discípulos: vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E que o texto narrado nessa noite, ele está dizendo que ao se cumprir os 50 dias, porque Pentecoste, ele vem dessa tradução de após 50 dias da Páscoa, o Espírito Santo, ele vem sobre a vida da igreja. Ou seja, é uma palavra que deixa claro para nós que a promessa de Jesus, ela se cumpre naqueles dias, mas que não foi algo simplesmente para aqueles dias, mas para alcançar toda a humanidade até os dias de hoje e perdurar até a volta de Cristo. Ou seja, 50 dias após a Páscoa, era conhecido como a festa das semanas, a festa das colheitas. Você sabe que quando você vai ao mercado e você compra um tubérculos, tubérculos é tubérculos. Você não vai perguntar se ele está de um jeito, se é doce ou salgado. Você só pode orar para que ele amoleça, né? Mas quando você compra um legumes, o legumes também, ele não faz nenhum sentido você perguntar se um legumes está bom ou não. Você olha para uma cenoura e você vê como ela está. Você olha para um chuchu e você vê como ele está. Agora, quando você vai comprar um fruto, quando você vai comprar uma fruta, a única fruta que você compra, saber como ela está, é o tomate. Apesar de não ser legumes e estar sempre envolvido aos legumes e aos nossos cereais na cozinha, o tomate, ele não pode ser colocado em uma salada de fruta, mas ele é um fruto que todo mundo sabe o gosto do tomate. Ninguém pergunta se o tomate está doce, se o tomate está assim. Eu, quando criança, tomei muito suco de tomate. Minha mãe fazia para mim, tirava, fermentava, tirava aquela casquinha e fazia aquele suco. Eu até gostava muito. Mas, quando você vai comprar uma laranja, você vai comprar uma melancia, você sempre pergunta: meu amigo, parece até que o vendedor, o comerciante, a pessoa atendente, parece que chupou a laranja por você. Está doce a laranja? Ele diz: eu não sei, eu não chupei ainda. Mas é que tem essa mania, meu amigo. Essa laranja está doce, meu amigo. Como que eu sei se eu ainda não chupei a laranja? Só que a melancia, por mais bela que ela possa aparentar estar, você bate, está inchada, está assim. Mas quando você parte, pode estar muito vermelha e pode não estar doce. É um fruto que você não sabe se está doce ou não. E Pentecoste era a festa das colheitas. Era a festa onde todos os judeus subiam a Jerusalém, a cidade do grande rei, para ali entregar suas primícias e seus sacrifícios, as primícias das suas primeiras colheitas, vamos dizer no verbo bem conhecido, da primeira tirada de frutos e trigos era levado ao templo do Senhor. Eu não vou ler por causa do horário, estamos vendo aqui na tela. Levítico 23 fala sobre isso, Deuteronômio 16 fala sobre isso, porque existiam alguns costumes na festa de tabernáculos. O ano passado a gente conseguiu fazer
a Pentecostes conseguiu trazer muitas frutas. Esse ano, por causa do congresso, a gente terminou se concentrando no congresso, esquecemos um pouco dessa festa. Quando eu vim saber que hoje era Pentecostes, foi hoje pela manhã. Quem ia pregar hoje era o pastor Fábio, ele não está muito bem, então eu disse, filho, descansa que eu vou pregar. Mas, diante do Pentecostes, todo o povo de Israel precisava estar ali, presentes, para entregar ao Senhor as suas primícias e o seu sacrifício. Ali era apresentar ofertas e primícias do trigo, da colheita. E o trigo era símbolo de sustentabilidade, sustentação. Quando os judeus entregavam o trigo no templo, eles estavam ali de forma profeticamente declarando que a sua sustentabilidade, que o seu sustento estava aprovados pelo Senhor. Ou seja, recordavam a entrega da lei, do Torá. Pentecostes lembra de quando Moisés, ele sobe o monte Sinai, e Deus com fogo escreve sobre as tábuas o Torá, os 10 mandamentos, a lei dos judeus, que eu não vou precisar ler, que você conhece muito bem. Mas um povo que saiu da escravidão, um povo que saiu de uma cidade pagã, um povo que saiu de uma vida, meu Deus, como posso fazer para não tocar talvez na sua intimidade ou no seu sentimento? Um povo que saiu de um mundo imoral, um mundo sem princípio, um mundo sem respeito. Eles precisavam agora ter um guia, alguém que os guiasse. Mas o que Deus fez? Deus criou uma lei, essa lei muito matou no deserto. E quando Moisés sobe o Sinai, Deus dá 2 tábuas a Moisés. Dentro dessas 2 tábuas havia um decálogo de 10 princípios, que 5 deles falavam para o relacionamento vertical do homem para com Deus, e 5 no horizontal do homem para com o homem. Porque quando a Bíblia diz, não fazei para vós imagem de escultura, é o meu relacionamento com Deus. Deus não quer nada além dele na minha vida. E quando Deus diz assim, olha, não cobiçais a mulher do teu irmão, não adulterais, Deus está dizendo, olha, você precisa honrar o seu irmão, você precisa respeitar a mulher do seu irmão, você precisa respeitar o ser humano que está do solo, que você tem acesso. Mas quando essa lei desceu do Sinai, o que aconteceu? Na noite da entrega da lei, milhares de pessoas morreram, porque estavam desejando ou adorando o bezerro de ouro. E quando o legislador dos judeus desceu com a Torá, com as 2 pedras sobre a sua mão, feliz que Deus deu uma bússola, um guia, um princípio, como eu posso dizer, Débora, uma convenção para um condomínio, uma lei para um país. Estava o povo completamente longe daquilo, e aquilo provocou a ira de Moisés, que jogou essas tábuas no chão, e automaticamente milhares de famílias foram mortas. Então, Pentecoste na lei somente matava. Era impossível sobreviver ao Pentecoste nos dias da lei. Era um tempo de alegria, gratidão e renovação da aliança com Deus, quando entregavam-se os frutos na mão do sacerdote. Pentecoste para os nossos dias, para os dias de hoje, para o tempo da igreja hoje, representa o dia da descida do Espírito Santo e também do nascimento da igreja. Pela primeira vez na história da humanidade se ouve a palavra eclésia. E a palavra eclésia, no grego, é atribuída ao significado de igreja. Ali começou a ouvir o nome de igreja, ajuntamento de pessoas. Ei, nós somos a igreja onde moramos, nós somos a igreja onde estudamos, nós somos a igreja onde compramos, nos lugares que frequentamos como lazer para a nossa família. Mas quando nos ajuntamos nesse humilde lugar aqui,
somos a igreja, o corpo de Cristo, unidos para um propósito. Não, eu já dizia na intercessão pela manhã, que quando a gente entra ali, nessa porta para cá, você tem que entender que a sua vida tem que ser totalmente projetada, disciplinada, um momento que não é o seu momento, com seu amigo, com seu irmão, um momento com a unidade da igreja, mas é um tempo de adoração com Deus. E foi justamente isso que o Senhor estava fazendo ao se cumprir os 50 dias da morte e ressurreição de Jesus. Os 50 dias após o tabernáculo. Ou seja, a lei foi no Sinai, e no Sinai teve trovões, teve relâmpagos e teve fogo e um vento muito forte. Agora, nos dias de Pentecostes, ali no cenáculo, na cozinha, sentados em um lugar onde só se falava em refeição, em alimento. O cenáculo, de fato, pastor Cidal, era um lugar de comunhão. Não existe. Eu costumo dizer que meus amigos sentam à minha mesa. Eu conheço muitas pessoas boas desse Brasil. Eu tenho muitos colegas pastores, alguns que, bem distante, eu já chamo de amigo. Mas eu confesso que quando eu vejo uma pessoa sentada à minha mesa, quando alguém senta à minha mesa, não importa o alimento, não importa se um cuscuz, não importa se uma lasanha, um caviar, não importa se um bife à parmegiana, o que importa é que ali, a sua mesa, no centro do seu santuário, da sua família, quando você coloca alguém, você tem que tomar cuidado que essa pessoa, ela tem que ser de fato uma pessoa para ser honrada e uma pessoa muito sua amiga. Então, o Senhor escolheu um cenáculo, uma cozinha, para que o amigo Espírito Santo viesse jantar com a igreja, abençoar a igreja, ministrar sobre a igreja, batizar a igreja. Ele escolheu um cenáculo porque o cenáculo era um lugar de comunhão, era um lugar onde qualquer pessoa não tinha acesso. É muito fácil chegar à sua sala. O entregador chega, um vizinho chega, parentes distantes chegam, mas quando sentam à sua mesa, foi justamente o que Deus disse: vocês devem ficarem sentados aqui, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Amém? Quem está comigo, diga amém. Ou seja, antes a palavra estava em tábuas. Diga assim comigo: antes a palavra estava escrita em tábuas. Entenda uma coisa, queridos: a palavra escrita em tábuas, era necessário deslocamento e acessibilidade a ela, para você ler e viver. Mas o Pentecoste da nossa geração, o Pentecoste dos meus dias, falam para mim que eu estou na piscina tomando banho de short ou de sunga, sei lá, como você se sente bem, não sei. Mas o Torá, a verdade divina, a verdade de Deus, ela deve estar hoje registrada, escrita nas paredes do seu coração. Amém? Se lá no Sinai Deus escreveu em pedras, na minha geração, que você faz parte hoje, essa palavra está escrita no centro de nossos corações. Você quer dar um glória a Deus por isso? Porque a palavra de Deus habita em você. Há uma palavra de Jeremias 31, 33, mas a gente está sem retorno, não vou conseguir ler, depois você lê em casa. O Espírito Santo não habita mais em tendas, em templos físicos, em templos feitos por mão de homens. Não, ele habita em nós. Pentecostes representa para nós hoje, porque eu não vou me demorar, que o culto hoje foi muito extenso das apresentações. Pentecostes, ele representa para a minha vida e para a sua vida hoje. A primeira coisa, renovação espiritual.
Não há Pentecoste sem consagração. Precisamos sim de corações puros, abertos, sensibilizados, preparados para o fogo do céu. Somente o fogo do céu pode arrancar a mente adúltera do homem. Quando eu falo mente, eu não falo de pensamento, eu falo do coração. Somente o Espírito Santo pode arrancar da mente do homem o espírito de querer sempre tirar vantagem em cima de tudo. Somente o fogo do Espírito. Se você pega uma pedra, uma pepita de ouro negra, escura, e você coloca sobre a cadina, aquilo que o ourives tem, que purifica o ouro, e joga ali, quanto mais fogo ele recebe, mais qualidade tem o ouro. Ei, meu irmão, quanto mais fogo do Espírito você recebe, mais qualidade cristã tem a sua vida. Não existe outro caminho. A única pessoa no mundo capaz de nos purificar e nos fazer uma pessoa nova, um homem novo, melhorado, é o fogo do Espírito Santo. Eu sou fascinado por aqueles programas Largados e Pelados, programas que faz na selva. Eu acho interessante quando aquelas pessoas ficam procurando a água em poços, eles cavam, mas não bebem aquela água, porque embora é líquido, isso é talvez em alguns estados da água líquida, mas o homem olha para ela e vê que ela limpa, talvez até inodora, talvez insípida, possa ser que seja insípida, mas lá no fundo, quando o homem olha para a água, ele sabe que ali tem germes e bactérias. Se ele consumir, ele vai perder a vida. E o que é que o homem faz? Ele vai pegar um instrumento, a madeira, sei lá, fazer um fogo, e depois que ferve aquela água, que aquela água passa pela purificação do fogo, aquela água pode ser bebida. Há muitas pessoas na igreja insuportáveis, há muitos líderes insuportáveis, há muitos pastores insuportáveis, me perdoe, que hoje é o nosso dia do pastor. Há muitos crentes que onde moram são insuportáveis, há muita igreja insuportável. E sabe por que são? Porque não passaram pelo fogo do Espírito Santo. Porque na medida que passamos pelo fogo de Pentecostes, que é o fogo do Espírito Santo, a nossa vida é purificada e ficamos em um estado que as pessoas podem consumir. Consumir o que, pastor? A nossa presença, o nosso diálogo, o nosso amor, bater um papo, ser agradável. Só o Espírito Santo purifica o homem para ter comunhão com qualquer pessoa dessa vida. Assim como a água, ela precisa ser purificada pelo fogo, você também precisa passar pelo fogo. Existem muitos alimentos que ao consumir e não passar pelo fogo, hoje, mas não é que as granjas rurais, né, que criam porcos, hoje tem vacina aí, mas eu lembro que quando eu era garoto, meu avô criava porco ali na São Domingos, e esses porcos eram criados soltos, comendo lixo, uma coisa e outra. E minha mãe dizia, só pode comer aqui depois que ferver bastante. Tem que cozinhar muito, tem que passar pelo óleo quente. Ou seja, o porco era gostoso, irmão, um torresmozinho, naquela que eu era garoto, hoje eu comi eu morro, mas naquela época, uma farofinha de torresmo, que delícia. Mas mal passada, crua, ela tinha vermes que matavam pessoas. Ei, irmão, Pentecoste veio para remover a verme que está em você, que mata pessoas. Remover do coração da igreja, do corpo da igreja. Pentecoste não é somente uma falta de recebi fogo, xalaba. Não é só uma emoção. Ou de orar em línguas, ou de correr, não é só isso. Pentecoste é entender que eu estou recebendo um fogo que está me purificando. Você é agradável. Você entende isso? Pentecoste é isso. É a festa que nos prepara para uma vida completamente diferente. A segunda coisa de Pentecoste é poder para testemunhar
O Espírito não foi dado para emoções, mas para a missão. Concorda, por favor, comigo? O Espírito não foi dado para emoções. Ô, pastor, olha como eu estou todo arrepiado. Isso é bom, irmãos. Ô, pastor, como eu estou aqui, dá pena até. Ó, pastor, meu cabelo como está. Olha meu pescoço como está. Isso é bom, é. Isso é maravilhoso, é. Mas não foi para isso somente. Foi para testemunhar. E sabe o que é testemunhar? É o que canta as crianças. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Então o fogo é para isso, para a sua luz brilhar aonde você estiver como igreja. Não importa se é advogado, se doutor, se médico, se promotor, se juiz, se chefe, se encarregado, o fogo do Espírito Santo me queimou para eu brilhar aonde eu passar. Amém? Você crê nisso? Obrigado, filho. Vou ficar com você aqui por enquanto. A minha esposa está melhor do que o meu. Eu estou amando mais minha esposa do que a minha. Então, queridos, é isso que eu digo. Testemunhar. Ali vai um crente. Testemunho você, não é você falar que é crente. Testemunho é seu vizinho lhe sondar. É o motorista do ônibus lhe sondar todo dia quando você pega o ônibus. É a portaria do complexo administrativo que você trabalha. Está olhando para você e nunca viu. Você nunca disse que é crente. Mas ela diz assim, aquilo ali é crente. É como o menino à beira da fogueira, na noite do julgamento de Jesus, no pátio da casa de Pilatos, uma fogueira imensa. Jesus ali para ser julgado por Pilatos, e ali estava um menino sentado, e de repente Pedro chegou à beira da fogueira com frio, sentou-se. O menino olhou para Pedro e disse, você é um deles. Eu mesmo não, você é um dele, porque o seu falar, o seu vestir, denuncia que você é um dele. Amém? Eu creio que o Pentecoste em Jesus queimou a vida de Pedro ao ponto de deixar Pedro parecido com Jesus. O linguajar era outro, irmão. Seu linguajar não é o do mundo, sua compostura não é o do mundo, seu caminhar não é o do mundo. Eu já contei para vocês que quando eu conheci a pastora Mônica, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Só que eu levei 5 anos tentando namorar com ela, eu não conseguia. E uma das coisas que ela dizia para mim que não namorava comigo, era a minha forma de andar. Eu não sei se eu conseguia consertar tudo, mas ela dizia, eu vou namorar com você, você só anda assim. E o que é que tem meu andar? Você vai parecendo um barco para lá e para cá, isso é andar de moleque, de ladrão, sei lá o que é. Pelo amor de Deus, gente. Não estou julgando ninguém pelo andar. Mas era o que Mônica me dizia para mim. No dia que você andar como crente, eu posso pensar em namorar com você. Eu até gosto de você, você até que é bonitinho. Mas esse andar seu. E um dia, o fogo de Pentecostes foi me moldando, foi me mudando. Como também tem mudado você. Como tem mudado a sua casa. Como transformou a sua casa. Eu nasci numa casa e cresci numa casa que a mãe era Vitória, o pai era Bahia, e todo Bavi tinha guerra da minha casa, tinha martelo por um lado, machado por outro, machucador por um lado, tio com o olho roxo, pai com um dente quebrado, era um inferno na minha casa. E quando eu vim crescendo, que o primeiro filho já foi gerado no fogo do Pentecoste, eu disse, a minha casa não vai ouvir falar de clube de futebol, a minha casa vai falar de Jesus. E hoje eu tenho na minha casa 2 Bahia e 2 Vitória. Mas no dia de Bavi ninguém briga. Porque para a gente é simplesmente uma forma de entretenimento e de brincar com o outro. Mas é testemunhar, irmão. A terceira coisa é unidade da igreja. Não tem Pentecoste, todas as línguas foram reunidas. E o Espírito Santo, ele promove uma comunhão e não divisão. Talvez seu nível social
talvez a sua cultura, seu grau de instrução, a sua forma de falar, a sua excelência do escrever, não te faz você melhor do que aquele que não sabe escrever. As suas palavras politicamente colocadas num bate-papo não te faz melhor do que aquele que ainda fala palavras tão insuportáveis aos nossos ouvidos. Mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, as línguas foram sobre eles repartidas e não causou divisão. Ei, o lugar que você mora, a vida que você vive, a alimentação que você se alimenta, a roupa que você veste, você pode você pode comer melhor que ele, morar melhor que ele, mas no âmbito da igreja, na nave da igreja, não deve haver divisões. Talvez a sua agenda nunca dê para acompanhar de alguém aqui da igreja. Então chega no final do dia naquele dia, você vai fazer para onde morar? Eu vou alugar uma casa lá na linha verde. E você às vezes pena para pagar o seu aluguel. Eu não posso ir. Talvez alguém que pense assim, e aí, dia do namorar, vai para onde? Eu vou viajar, eu vou para Cancún. É mesmo, e você para onde? Eu vou para Cancã, debaixo da cama. Mas, não quer dizer nada, irmãos. Lá fora é uma coisa. Respeito. Orar para crescer. Não tem invejas, mas aqui dentro somos um só corpo, somos a igreja, o corpo de Cristo Jesus, batizado no Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Dá um aplauso para acordar seu irmão, vai. Aleluia. Avivamento real. Diga assim comigo, avivamento. Diga mais forte, diga avivamento real. Pentecostes é um modelo de avivamento bíblico. Inicia com o coração, traz presença, manifesta e resultado de convenções. Ninguém, eu falo com ousadia. Eu falo com ousadia porque eu me converti aos 14 anos de idade. E eu fui um garoto muito problemático. Eu era frouxo para brigar, né? Para brigar não, mas eu era problemático. Eu era abusado. Eu era abusado no lugar que eu morava. Para o dia de hoje, na época eu era um santo, mas para aquela época minha eu era abusado. Mas quando eu me converti, eu fiquei na igreja 2 anos, ou talvez 3 anos, que eu congregava, eu ia aos cultos todo domingo, eu ia para os cultos segunda-feira de oração, eu ia para vários eventos da igreja, participar dos piqueniques no parque da cidade, mas lá no fundo, eu não tinha uma vida de convenção ao Senhor. Sabe por que falta convenção em alguns? Porque falta Pentecostes, falta o fogo do Espírito Santo. E eu confesso, a palavra de Deus fala claramente para nós: conhecei-vos a verdade vos libertará. Lê a Bíblia, traz libertação. Lê a Bíblia, traz conexão, traz convenção. Mas quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho a minha vida completamente transformada. O ano que vem, quando você vir a tabernáculo, que vamos fazer da essência dela com frutas e com bastante, um balcão de frutas gigante que eu fiz no ano passado, venha sabendo de uma coisa: Pentecostes é a festa que me transforma, é o fogo que me purifica e que me leva para mais perto de Deus. Você precisa vir a Pentecostes. Você precisa conhecer o verdadeiro Pentecostes para o bem da sua vida. Não dá para saber se um fruto é doce ou azedo sem antes experimentar. Você precisa experimentar o Espírito Santo de Deus. Você precisa viver a essa essência que é o Pentecostes. Já pode projetar aqui a Bíblia? Já tem como? Se tem, por favor, me dá esse versículo, por gentileza. É 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19.
Coríntios capítulo 6. Se não puder aqui na tela, pode dar aqui atrás mesmo. Isso. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmo? O Senhor está dizendo para você, meu irmão, que o seu corpo não pertence mais a você mesmo, mas é um santuário. Quando você compra uma casa, quando você aluga uma casa, mesmo alugada, ninguém pode entrar naquela casa sem a sua habitação, porque ali é o seu santuário, é o seu lugar. Assim é o seu corpo. Você não pode colocar nada em seu corpo que estrague a vontade, o prazer do Espírito Santo de estar habitando ali. Você não pode, de jeito nenhum, fazer uma coisa dessa. Por favor, Jeremias 31, versículo 33. Eu ainda quero que você entenda essa coisa sobre a palavra de Deus escrita em seu coração. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 33. E ele está concluindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eis, no entanto, a aliança que celebrei com a comunidade de Israel. Passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. O fogo de Pentecostes nos priva de estar em algum lugar e alguém dizer assim: você é crente? É assim que você é crente? É por isso que eu não sou crente. Olha o que o próprio Deus está testemunhando. Uma palavra profética de Jeremias dizendo que, haverá um dia que eu pegarei a Torá, a lei do meu Deus, a lei de Deus, e não a escreverei mais em tábuas, mas registrarei em vossos corações. E assim, de fato, vocês serão, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Pentecoste fala de receber uma pessoa. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha dificuldade de entender quem era o Espírito Santo. Quando eu aprendi a orar, eu não conseguia pedir nada ao Espírito Santo. Eu não conseguia vê-lo como uma pessoa, como alguém ali ao meu lado. Eu não conseguia entrar na minha casa e entender que ele estava ali, em algum lugar que eu não podia ver com os meus olhos carnais, mas ele estava ali comigo. Porque Deus não mente. Na pessoa do Filho encarnado, que tabernaculou entre nós, Jesus, ele disse assim: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele estará com vocês todos os dias das vossas vidas. Todos os dias. Eu só venho para a igreja aqui, irmão, quarta, domingo, segunda, às vezes um sábado, às vezes eu faço um atendimento, e ele não fica restrito somente aqui. O Espírito Santo não está com você somente aqui, ele está com você no ônibus, está com você no Uber, ele está com você no Uber, ele está com você no metrô, ele está com você todos os dias da sua vida, lembrando a você que você é povo de Deus, e Deus é o seu Deus, é o seu Senhor, Ele que governa a sua vida, Ele que dirige a sua vida, Ele que é o maestro da sua família. Pentecoste me purifica de todos os meus relacionamentos lateral. Me faz amar o pastor Cigal, me faz amar a esposa dele, me faz amar o Luizinho que está aqui nessa noite, me faz amar
você que me conhece há tanto tempo, me faz amar o homem que está ali fora bebendo, e a vontade que dá às vezes é de fazer engolir aquele copo de bebida, não a bebida, mas o copo, e com a ira no coração, mas entender que não é isso. Não é isso. Pentecoste é o fogo que faz com que a multiplicidade das línguas, ou a multiplicação das línguas, não haja divisão. Pentecoste, pastora Rafaela e pastor Fábio, hoje no dia dos pastores, faz com que vocês sentem na cama para fazer uma DR, e vocês entendam que a ideia de um não é a mesma ideia do outro, mas não haverá divisão no casamento, porque as ideias são diferentes. Não, vamos adotar essa ideia aqui, vamos colocar essa ideia em prática aqui, porque essa parece ser mais coerente para os nossos dias. Pentecoste é isso. Pentecoste é educar, mas Pentecoste é fogo que purifica e nos faz distinto. Às vezes as pessoas confundem e dizem: você é metido porque é crente. Não é que é metido, irmãos. Não se trata de ser uma pessoa metida, se trata de ser uma pessoa que o fogo purificou para ser uma pessoa diferente. Por favor, coloque-se em pé. Quero orar por sua vida. Já deu o nosso horário. Eu quero orar por você. Quantos já fizeram o seu Pentecoste hoje, pessoal? Quantos em casa mesmo já fez o seu Pentecoste pessoal? Queridos, nunca deixe de alimentar a sua casa com o alimento dessa vida, mas também nunca esqueça do alimento espiritual, de colocar a palavra de Deus uma vez no mínimo no interior da sua mesa. Assim como é bom não negociar o almoço em família aos domingos, é bom não negociar um dia de compartilhar a palavra também em família. Nossos filhos têm que crescer ouvindo a palavra do nosso Deus. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Repita comigo essa oração. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. E eu vou fazer uma oração para você dirigida. Amém? Diga assim: meu Deus. Diga: Senhor Jesus, assim como enviaste o teu Espírito naquele primeiro dia de Pentecoste, hoje derrama sobre nós um novo batismo de poder e de convenção. Diga: acende em nós a chama do teu amor, renova os dons, desperta o ministério, envia-nos com ousadia para colher a grande seara do Senhor. Diga: meu Deus, Pentecoste no passado colhia-se trigo, mas Pentecoste hoje, diga: Pentecoste hoje é uma colheita de homens. E eu quero que toda a minha casa, toda a minha família, todos os meus parentes, todos os meus amigos, todos os meus vizinhos sejam colhidos para o grande dia do Senhor. A Bíblia diz que, agora, queridos, olha para mim, haverá um dia de colheita na terra. Pentecoste deve te lembrar isso. Haverá um dia de colheita na terra. Uma vez os discípulos encontraram com Jesus e falaram: mestre, em uma parábola, plantamos trigo em um campo, e juntamente com o trigo veio e nasceu o joio. O que podemos fazer, mestre? O que façamos? Jesus disse: deixa o joio crescer com o trigo. Naquele grande dia, o cefeiro colherá os dois. A colheita vai ser junta, porém uma vai para o grande celeiro ser
celestial, e a outra vai ser lançada no fogo que arde com temperatura com enxofre. Pentecostes é uma festa que deve te lembrar que sua casa não pode se perder naquele dia. Pentecostes aponta a lembrança do dia da convenção do Espírito Santo, mas nos arremata. Como é que chama em inglês? Upgrade? É upgrade que fala? Eu sou péssimo em inglês, como é? Upgrade, né? Eu sou péssimo em inglês, não é para ninguém. Mas até de dia eu só tomava a média, para passar mesmo, era a média 5 ou 4,5. Era horrível de inglês. Então, irmão, é um grande salto. Um dia, quem vive nessa terra dará um grande salto. Eu quero encontrar você lá. Desde que o fogo de Pentecostes, desde que o fogo de Deus continue trabalhando no homem que você é, na mulher que você é, para transformar você em uma pessoa melhor. Pentecostes é lembrar que há um fogo que me purifica, um fogo que me limpa, para que o ouro possa ser aceitável, para que a água possa ser consumida. O fogo de Pentecostes é o Espírito Santo fluindo em nós, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se você recebe, diga amém, diga aleluia, aleluia, glória a Deus.